Boa noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder e eu tenho a gratíssima satisfação de receber hoje aqui Arami Chaim, livreiro. Mas antes de falar com o Chaim, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou Marina Mota, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. A presidente Dilma Rousseff chamou os jornalistas para um café da manhã, onde falou em grandes reformas. A principal delas, a da Previdência. Dilma defendeu o aumento da idade mínima para a aposentadoria. Para o crescimento da economia, a presidente prometeu trabalhar pelo reequilíbrio fiscal, combate à inflação e a aprovação da DRU e da CPMF. 147 pessoas morreram e mais de 2.000 ficaram feridas em acidentes de trânsito nas rodovias federais durante a semana de Réveillon. Foram 1.248 acidentes com vítimas. Os casos graves foram 36% a menos no período e chegaram a 1.200. A principal causa dos acidentes foi a imprudência dos motoristas. 1/3 das mortes nas rodovias federais são consequência de colisões frontais, que na maioria das vezes foram causadas por excesso de velocidade ou ultrapassagens indevidas. A embriaguez dos motoristas também tem contribuído historicamente para o alto número de acidentes causados por imprudência nas rodovias. O número de queimadas no Brasil cresceu 27% em 2015. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informou que foram detectados 235 mil pontos de calor por satélites. A marca só perde para o índice registrado há 5 anos, em 2010. O Pará foi o estado que teve mais focos de incêndio, seguido do Mato Grosso e Maranhão. O Tribunal de Contas da União pediu explicações ao governo federal sobre a medida provisória que alterou trechos da lei que disciplina os acordos de leniência, fechados por empresas envolvidas em práticas criminosas. Os empresários relatam que sabem dos esquemas em troca de punições menores para a empresa. Vários grupos envolvidos na Lava Jato devem se beneficiar desse recurso. Mas os ministros do TCU não gostaram de ser deixados de fora das negociações para os acordos de leniência. A Controladoria e a Advocacia Geral da União têm 15 dias para se manifestar sobre os procedimentos que serão adotados. Eu vou ficando por aqui, mas volto na próxima semana. Até lá! Então, começamos o nosso bate-papo na noite de hoje com Arami Chaim, livreiro. É o livreiro mais famoso que nós temos por essas bandas aqui. Chaim, que bom te ver aqui, muito obrigado por ter vindo. E eu pergunto a você o seguinte: ser livreiro num país igual ao Brasil é um gesto heróico? Rocha, muito boa noite aos amigos da CNT. É um prazer que tenhamos canais de televisão aqui do Paraná. Isso, eu sou extremamente paranista, gosto e sempre digo que o melhor estado da federação é o Paraná, deixando os outros com dor de cotovelo. A Rede CNT, Chaim, hoje está em 21 capitais. Puxa, a cabeça de rede é em Curitiba, a partir do Canal 6, onde nós estamos agora. Oh. Fora as cidades do interior, onde nós temos repetidoras, estamos cobrindo aí cerca de 70% do território nacional. Oh, que maravilha! Eu já estive na CNT quando comecei fazendo o programa Boa Tarde Curitiba. Mas eu sou livreiro, distribuidor e, desde a década de 80, editor, onde tenho alguns livros que trouxe alguns deles para ver. Mas o problema é muito difícil na contingência. Embora diga para você que quando nós tivemos aqui em Curitiba perto de 30 livrarias na década de 60. Hoje o que nós temos? Basicamente shoppings. O Brasil fecharam todas as suas grandes livrarias para ficarem em shoppings. É uma facilidade para o indivíduo, mas aonde que estão as boas livrarias? Onde está realmente o livreiro? Esse livreiro que explica quando você chega e ele diz... Faz a sugestão? Ele faz a sugestão, mas essa sugestão, se você entra num shopping, a pessoa diz,
ó, esse está em primeiro lugar, esse está em segundo. Normalmente, quais são os livros? Livros de autoajuda. Aquele em que as pessoas procuram uma bengala, não é? Para andar aí, olha e tal, eu estou aqui sofrendo. Quer dizer, eu tenho minhas dúvidas sobre esse livro de autoajuda, se vai resolver o problema. O que nós precisamos é mais de matemática, de física, de química, aonde estão abandonados essas estantes, se você for ver. E para te dar uma ideia, você veja, é fundamental, Rocha, é fundamental que nós tenhamos matemática. Bem, esse dicionário de matemática devia de estar no bolso a partir da 8ª série. Agora, ele concorre com o quê? Com uma lata de cerveja. Concorre com uma carteira de cigarro. Custa R$6. Esse aqui. Um dicionário de matemática. É muito difícil. E nós falamos o quê? Se você pega eu mesmo pego às vezes um funcionário e digo, veja quanto foi a conta. 18 mais 18 mais 10. Ah, ele não sabe. Ele vai pegar o quê? A máquina. A maquininha. Ele vai pegar todo esse sistema de informatização da internet, que também são auxiliares. Mas ele deixou exatamente a cachola, que a gente chama vulgarmente, este cérebro, esse neurônio, não está funcionando mais. Temos a ideia, eu tenho feito palestras em escolas, e vou contar a vocês, um dos homens que nós temos como um dos grandes nomes da história do Paraná, entre eles nós podemos citar Bento Munhoz, nós podemos citar Jaime Canet, Parigot, mas Manuel Ribas teve durante 13 anos governando o Paraná. Esse cidadão fez o primeiro assoreamento no litoral, conta a história de como se fez uma estrada para trazer todas as riquezas do litoral até o litoral do norte do Paraná, quando estava começando a grande história do café, do algodão. E eu perguntei nessas escolas de segundo grau, quem foi Manuel Ribas? E aí 3, 4 se levantaram para ansiosamente ganhar o livro e disseram, eu sei, é a estrada onde a gente vai para comer macarronada em Santa Felicidade. Então você veja o desconhecimento, o descaso com a história do Paraná, com a geografia do Paraná. Como é que estão os nossos portos? Sempre, na verdade, capengando com um estado extremamente rico. Esta é um pouco da história e este é um pouco do livro que eu posso te dizer. Eu vou chamar um intervalo e na volta nós vamos continuar contando história. Daqui a pouquinho eu volto com o Chaim. Voltamos ao Jogo do Poder, para a sequência do bate-papo com Aramei Chaim. Bom, como é que está hoje esse mercado? Eu vi que final do ano agora uma livraria importante de São Paulo anunciou, uma editora, né? A editora, Kozak Knife. Exatamente. Semana passada. Isso. Como é que está esse mercado hoje? Porque tem muitas livrarias, na área do direito, por exemplo, a impressão que eu tenho é que elas estão indo muito bem. Com né? certeza. Mas isso se reflete nos outros segmentos? O advogado ainda tem que estar bem organizado, ele tem toda a internet à disposição dele, mas ainda ele é um grande comprador de livros da área de direito. Esta área vai bem. Agora, você me falou de editoras, é um circo hoje. Se for contar para você, grandes editoras que têm um capital guardado ou um capital externo estão comprando as pequenas. Assim, foi Propal, uma das maiores editoras, que era a editora Atlas, que era independente. Para não falar na editora Agir, vamos dizer, Francisco Alves, vamos falar da José Olímpio, grandes editoras da área médica também foram compradas. Então estão ficando
em uma meia dúzia hoje que são donas, embora fiquem com o selo das outras. Mas não estão aguentando e suportando essa má informação que hoje está vindo. As grandes livrarias, por exemplo, a grande livraria do Rio de Janeiro, que tinha mais de 50 anos, quebrou. Não posso dizer se foi por incompetência ou por danos. Então é muito difícil você hoje colocar um capital, seja numa editora ou seja numa livraria. Os sebos estão aí, que auxiliam, que também ajudam, mas eu até acho um nome errôneo você chamar de sebo. Sebo eu sempre digo que se encontra no açougue. Eu digo que o livro é lido, o livro não é um livro usado. Usado é uma peça que você usa. Mas, agora, você ter bons livros, esse é pior ainda. O governo é um grande consumidor de livros, né? Os governos, né? Municipal, estadual e federal. No começo do governo Lula, o Brasil tinha algo em torno de 3 milhões e 700 mil universitários. 3 milhões e 800 mil, por aí. No final desse primeiro governo da Dilma, o Brasil já estava com quase 8 milhões de universitários. Praticamente dobrou a quantidade de universitários nos governos do Lula e da Dilma. Isso, de alguma maneira, implica, evidentemente, num consumo maior, no caso das editoras, que elas fazem a venda direto dos distribuidores Também. e tal. Mas em que nível isso altera a vida das livrarias, do livreiro? Também, a própria editora faz a concorrência. Ela tem o distribuidor que distribui para as livrarias, mas ela mesma faz com que as próprias livrarias não consigam sobreviver. Agora, veja uma coisa, estatística é estatística, como tem uma estatística hoje, da semana retrasada, que 20% do mundo estudantil abandonou as escolas. Então você veja o número, não tem escolas que têm 30%, 40% das salas vazias? Isso é perigoso para a nossa população, que não está lendo nada. Mas a concorrência entre uma lata de cerveja, uma carteira de cigarro e um livro, ela é muito grande. O brasileiro vai desde cedo, ele vai vendo o pai, que tem ali o seu uísque, que tem ali a sua lata de cerveja. Hoje você vai a um supermercado, você vê as pessoas comprando engradados de cerveja. Essa festa depois de trabalho, que antes você fazia sábado apenas, que você tomava a sua bebida, hoje é diariamente. Então não sobra muito dinheiro para você colocar. E aí fica, alguém disse, alguém falou, olha, eu fico naquele papo. Não, você tem que ler. E conhecimento tem que ser transformado na parte prática. Pega um jovem hoje, se ele sabe mexer com um fio elétrico, se ele sabe mexer numa parte hidráulica, ele tem medo de tudo isso. Então ficamos dependentes de outros. Então isso faz com que, como é que você aprende? Teoricamente com livros. Os livros da área técnica praticamente desapareceram. Eu tenho uma boa estante de livros técnicos. Eu tenho uma boa estante de livros da área da geografia, da história do Paraná. Agora, nós precisamos conhecer o nosso estado. Eu fiquei assoberbado de ver o caso da França. Então, ainda para mim, eu tenho muitas dúvidas sobre quem jogou aquela bomba que matou 120 pessoas. Eu também não vi cadáveres das 120 pessoas. Mas houve, na verdade, um terror extraordinário no mundo. No Brasil, eu vi em algumas casas, até num certo prédio bem próximo ao meu, a bandeira da França. Mas alguém, na verdade, colocou a bandeira de Minas Gerais? Quando uma quadrilha que está saqueando minério do Brasil e exportando, a China é o maior comprador de ouro do Brasil. E alguém falou nisso, uma empresa
como a Vale, que tinha 2,5 bilhões ano passado, até fim do ano passado, hoje está na sua carteira de 8 milhões. Onde é que foram esses 2 bilhões e pouco? Para não pagar, o que acontece? Quem está, na verdade, preocupado com o território brasileiro? Leia e você daí poderá discutir. Mas nós só ficamos no disque, ou seja, ama a terra brasileira que você nasceu. Esse você pode ter confiança. A terra brasileira você pode confiar nela e na tua família, que também está desaparecendo. Pois é, Chain, como fazer para atrair essa juventude, para tornar, por exemplo, você falou aí do abandono dos da estudantes. escola, Como fazer para tornar, né, eu sei que existem muito esforço de algumas escolas, de alguns educadores, de fazer a educação uma coisa prazerosa, porque se ficar prazeroso, a juventude vai, sobretudo criança. A criança quer coisa prazerosa, né? O que fazer para tornar isso uma coisa desejada por essas novas gerações? Tudo vem do costume de dentro de casa. Se você, por exemplo, tiver uma geladeira cheia de cervejas, de produtos de porcaria, a criança vê o que você está consumindo. Agora, se você tem um livro até chamado 360 histórias, né? Uma história por dia. Se você ler desde cedo que a criança vai escutando, então papai e mamãe vão ler agora um livrinho para você quando você vai dormir. Hoje você, quando chega em casa, né, o homem já, depois de sair do bar ou das festas, ou então dos happy end ou de tudo isso, a criança já está dormindo. Ele às vezes não está nem interessado. Ela dormiu e a mãe muitas vezes também já está deitada. Então ele vai ver quando esse filho. Ele devia de chegar em tempo, já que ele é responsável por este filho ou por esta filha, ele tinha que ensinar desde cedo. 1 ano, 1 ano e meio, ele já começa, ela não fala, mas pode estar certo. Cerebralmente ela está escutando e aprendendo desde cedo este livrinho, como é o caso deste aqui, não é? Você veja, uma aventura super saudável. É a história de um menino que não queria comer saladas e verduras e frutas. Aí ele vai para o quarto, a criança encontra ali o herói dele, que sai de um quadro e diz: você quer ser saudável? Eu vou te ensinar. E aí ele vai mostrando para ele, não é? Olha aqui, você quer comer isso ou comer aquilo. E nesta página mesmo que você abre ali, pode mostrar, você veja, aí tem exatamente, ele vai e mostra a desgraça hoje que está nos inferninhos, né, de todos esses grill, aonde comendo todas essas porcarias de saladas, de sanduíches que infestam o Brasil e a América Latina toda. Eu não vou citar nomes, porque eu quero dizer a vocês, estamos comendo mal, estamos ensinando uma geração, quando você vê um pobre mesmo, gordinho, ele está doente, ele não está com saúde. Crianças que passam ali na frente da minha livraria e vão até o hospital de clínicas, quando voltam com pipoca, com amendoim, com tudo que é lixo, que eu chamo esse lixo saudável, que mamãe está comprando. E passam com medo de olhar até numa livraria. Essa é a história da educação infantil. Vamos a mais um brevíssimo intervalo e eu retorno em seguida para terminar o bate-papo com o Chain. Voltando aos estudos da Rede CNT, a sequência do bate-papo com o Arami Chain. Chain, tem no livro do Gessé Souza, que eu gosto muito de citar sempre, A Ralé Brasileira, tem uma passagem que ele fala de um estado do Brasil, uma escola, 2 escolas divididas por um rio que passava ao meio, no mesmo município. De um lado, ele tinha um bairro clássico de classe média,
né? E do outro lado, um bairro da ralé. Ralé não no sentido pejorativo, mas para designar uma pobreza. circunstância. E aí as escolas públicas recebiam exatamente os mesmos materiais didáticos, a mesma estrutura de alimentação, enfim, era exatamente igual o aporte que as escolas recebiam do município para funcionar. Inclusive, alguns professores davam aulas nos dois lugares. E o resultado apurado era muito diferente, né? Então aí o secretário chama os dois diretores das escolas e escuta, pergunta para o outro do bairro da Ralé, por que a tua escola tem índices tão baixos e o outro... Por que acontece isso? Aí ele explica o seguinte, por uma razão simples, ele é diretor de uma escola num bairro de classe média. Para a classe média, a educação é um valor, né? O pai vai nas reuniões de escola, vê se o filho fez a lição, faz todo aquele acompanhamento e a cobrança, né? Quando vem uma boa nota, elogia, tem uma reação positiva para incentivar a criança a buscar mais notas boas. E no bairro da Ralé, o pai não vai na escola, não acompanha a lição. Então, a questão é, a mesma orientação didática vai funcionar igual nas duas escolas? Aparentemente não está funcionando. Então, o que nós temos que fazer? Porque uma criança que se alimenta mal, que vem de um lar pouco estruturado, ela tem menos capacidade de apreensão do conhecimento, até porque não desenvolveu a capacidade neurológica suficiente, né, por conta da deficiência alimentar, que uma criança de classe média, né? Então você já tem uma vantagem da criança da classe média. Você tem essa percepção também do Brasil? Você veja o caso que está acontecendo no Nordeste, com esses problemas encefálicos que estão tendo lá. Essas crianças serão apenas estatísticas no Brasil. Infelizmente, por quê? Porque não deram atenção à dengue, não deram atenção às doenças que hoje desenvolveram nos casais que fizeram esses filhos. E é costume no Brasil o termo vamos correr atrás do prejuízo. Você veja a inundação lá em Mariana, agora estão correndo atrás do prejuízo. O caso do Nordeste, estão sempre correndo atrás do prejuízo. Eu, época de meu colégio, sempre tinha um professor de geografia que dizia que era muito melhor trazer água do rio Amazonas do que trazer do rio São Francisco. Eu estou falando isso de mais de 60 anos atrás, eu escutava isso. Você imagine quanto se joga de água boa, na foz do Amazonas. É algo fantástico? É algo fantástico. Não é para 5, para 10, é para 20 anos. É uma empresa, na verdade, que deveria de se fazer e resolveria esse problema dos governadores que vivem da seca. Agora, se você for ver, a luta é muito grande para a criança aprender, para ela desenvolver. Temos dificuldades bastante nesse sentido. Esse caso de você citar de uma escola ou de outra, eu fico pensando, não tem municípios ricos no Paraná? E por que eles emprestam dinheiro? Eu tenho um gari, para te dar a ideia, eu tenho um gari, escute bem, eu tenho um gari que vai lá na livraria todo mês e compra um livro de R$5. Todo mês. Alguns jornais souberam disso, mesmo televisão, e queriam pegar ele. Aí ele desapareceu. Ele disse, não, se for para fazer propaganda, eu não quero. É um homem simples, compra um livro. E se eu contar R$5, eu tenho todos os livros da literatura brasileira. Todos. Você pode ver aqui, olha, por exemplo, um livro como esse, Lima Barreto. Aventuras do Dr. Bogoloff. É fantástico, é a época do Marechal Floriano Peixoto. Vem um malandro da Rússia, chega aqui e se emprega
pelo presidente do Congresso Nacional. Eu estou falando isso 1905, 1900 mais ou menos, onde o início da República. E ele diz assim que ele vai transformar a agricultura e a veterinária no Brasil, onde os cavalos e o gado vão se tornar do tamanho de elefantes. Já ele prontamente é o secretário da Administração Agrícola e Veterinária. É um malandro. E às vezes ele visita o Congresso, né? E aí ele visita o presidente do Congresso, está lá preocupado, falando, xingando. E ele diz, mas, nobre presidente, o senhor está preocupado com alguma coisa? É por acaso o povo? Aí ele diz, o que eu não sei se dá para chamar de atual isso. Ele diz, ora, Bogolov, o povo para mim é um simples detalhe. Eu estou preocupado que o meu afilhado quer que o filho dele seja eleito deputado. Eu estou vendo como é que eu vou fazer. Então, será que os 3 poderes que estão aqui no Brasil estão preocupados com a terra brasileira, com as gerações que estão saindo, estão preocupados com esse pobre mundo brasileiro? Eu queria te fazer uma pergunta antes de encerrar o programa, né? Não poderia deixar de fazer. Qual é o teu livro de cabeceira? Olha, está próximo a você ali, O Homem Medíocre. O Homem Medíocre. Esse é o grande livro. Você sabe, o autor, José Engenheiros, é um médico e trabalhou na área penalista na Argentina. E é costume ainda na Argentina, quando o jovem tem 18 anos de idade, aí o pai dá este livro de presente. Esse livro circulou muito tempo, dos anos 30, 40, 50, até a década de 60. É um grande livro de ética, moral e valores que eu leio toda semana. Leio, releio, você pode avaliar praticamente 50 anos. Bons livros são para serem relidos. Muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigado também. E vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos.